A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quinta-feira uma operação para investigar fraudes com criptoativos. Esse é um dos destaques de hoje lá no portal correio.com.br. Você acessando lá vai acompanhar todos os detalhes, dessa operação que investiga aí essas fraudes. Esse é um dos nossos destaques. De acordo com a Polícia Federal, os criminosos teriam movimentado mais de 4 bilhões de reais no esquema de ocultação patrimonial, por meio de empresas de fachada e laranjas. A empresa corretora, que prometia rentabilidade aos investidores, está sediada em um paraíso fiscal no Caribe, não tinha representação no Brasil. No total, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em João Pessoa e em municípios de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. A matéria completa se acompanha no portal correio.com.br. E falando sobre esse assunto, pegando a deixa dessa notícia, é cada vez mais comum ouvir sobre criptoativos, criptomoedas. Tem muita gente fazendo esse tipo de investimento, inclusive, mas afinal, que universo é esse? O que são esses criptoativos? É a moeda do futuro? As nossas leis estão prontas para esse sistema financeiro? Bom, o repórter Simon Cavalcante está com um especialista para explicar mais sobre esse assunto aqui para a gente. Boa noite para você, Simon. Oi, linda. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o JC. Pois é, se tornou muito comum esse termo nos últimos anos, muito se fala até na imprensa, a gente vê comerciais, muitos bancos, inclusive bancos digitais, oferecem as criptomoedas. Enfim, é algo que está presente na nossa realidade, mas eu tenho certeza que a maioria não sabe exatamente o que são essas criptomoedas, como é que elas funcionam. Enfim, é um universo aí novo, moderno, e que deixa muitas dúvidas. Então, para a gente tentar esclarecer de vez, inclusive eu mesmo tenho muitas dúvidas relacionadas a esse assunto, eu vou conversar agora com o professor Gustavo Rabai, ele que é advogado, e é especialista em direito digital. Vou começando já perguntando o básico, o que vem a ser na prática essas tão famosas criptomoedas? Boa noite. Boa noite, Simon. Bom, telespectadores entendam um pouco, são ativos digitais, uma classe totalmente nova, tem surgido aí nos últimos 15 anos, que elas têm uma característica primordial, que é a tecnologia por trás dela, que é baseada numa tecnologia chamada blockchain, que são registros distribuídos, ou seja, ninguém é dono das criptomoedas em si, elas ficam numa nuvem e apenas as pessoas, ao adquirirem os ativos, elas têm a validação feita por todos aqueles que participam da cadeia de que aquela pessoa detém aquela propriedade dos ativos, que podem estar reservados, podem estar guardados a partir das chaves privadas numa corretora, numa empresa privada que fica lá armazenando, ou a pessoa pode fazer a sua própria custódia disso numa espécie de dispositivo que na verdade só guarda as chaves. As criptos ficam guardadinhas na nuvem e ela então pode ter uma nova experiência de ser realmente a detentora, a titular daqueles ativos. E aí, claro, os valores vão ser atrelados às moedas fiduciárias, às moedas nacionais, como o dólar, principalmente. É muito comum que seja pareado, seja atribuído um valor numa moeda corrente como o dólar, ou mesmo em reais. E a gente tem aí como principal exemplo dos ativos que existem aos milhares, o famoso Bitcoin, que hoje ele oscila ali próximo de 100 mil dólares. Então hoje um Bitcoin vale em reais, aproximadamente 500 mil reais, mas já atingiu aí 109 mil dólares. Na época que o dólar estava um pouquinho mais alto, no início desse ano, estava já na casa dos 600 e poucos mil reais, um único Bitcoin. E é hoje considerado, inclusive pelo próprio presidente Donald Trump, como alvo para uma reserva estratégica nacional para os Estados Unidos. E a China, Rússia já estão acompanhando isso. Então a gente está vivendo realmente uma transformação dos tempos. Aquilo que todo mundo achava que era uma coisa ilusória, moeda eletrônica, digital, uma coisa efêmera, hoje talvez seja a mais segura forma de você ter reserva de valor no mundo digital. Bom, como você mesmo falou, são vários ativos, ou seja, várias criptomoedas. Quem cria? Quem tem esse poder de criar? E como é que funciona na prática essa criação de mais um Bitcoin ou de mais uma criptomoeda? No momento que o conceito de blockchain com o Satoshi Nakamoto, foi o criador do Bitcoin, ele foi lançado ao mundo, desenvolvedores em vários projetos diferentes, de diferentes fundações, entidades privadas, pessoas comuns até, começaram a desenvolver com seus próprios fundamentos. Só que a maioria desses projetos, quase a totalidade, são de certa maneira distribuídos. A lógica é essa de que cada um
participante da cadeia, então não pode haver uma fraude se não for uma coisa assim que tenha havido já algo previamente combinado, mas só o único ativo que é realmente descentralizado, que não tem, que o código é aberto e que ninguém detém um controle absoluto sobre ele, é o próprio Bitcoin. Então, enquanto aparecem novas moedas, como moeda associada ao Donald Trump, Doge, qualquer outra, todas elas vão ter uma característica, um fundamento que, de certa maneira, tem que sempre agregar segurança para o investidor, o titular desse ativo digital. Então a ideia é essa, que qualquer um pode lançar uma criptomoeda, mas assim, afinal de contas, qual o propósito oficial? Tá? Então, eu acredito que é algo para ainda crescer muito nos próximos anos, nas próximas décadas. A gente vê que a oferta hoje é muito grande, né? Vários bancos digitais oferecem, tem muita publicidade e muita gente quer investir nisso porque de olho nessa rentabilidade que você falou, né, do valor, mas também tem a questão dos golpes. A gente viu aí essa operação que teve aqui na Paraíba e outros estados. Então, como é que as pessoas, quem deve investir, para quem é voltada, para quem é recomendável investir em criptomoedas e quais os cuidados? É uma ótima pergunta, porque o Bitcoin, por exemplo, ele realmente só tem uma função, que é ter valor econômico, né, em relação a moedas fiduciárias. Já o Ethereum, que é o segundo maior, mais importante ativo do mundo, ele tem também uma possibilidade de você criar contratos eletrônicos a partir dele, construir games, plataformas e inúmeras outras funções. E várias outras moedas são associadas à inteligência artificial, games, e podem seguir essa linha do Ethereum. Tá? Então, a ideia é que, a partir do momento que você escolhe qual o ativo que você vai investir, você tem que entender, você tem que fazer pesquisas próprias, porque na medida em que a blockchain foi criada, e seu fundamento foi desintermediar bancos centrais, bancos privados, né? Você mesmo ter a sua custódia dos seus valores, então não adiantaria você colocar o seu dinheiro na mão de uma corretora, de uma gestora, qual você não confia, que pode até ela própria ter um bom propósito, mas acontecer um fator inusitado, um fator completamente imprevisível, e aí você vai ficar com o seu dinheiro travado juntamente com todas as outras pessoas que investiram naquela corretora. Então o ideal é que você faça a sua própria autocustódia, crie suas próprias estratégias, ou seja, muita educação, muito vídeo instrucional, muita leitura, para que a gente tenha segurança com o nosso patrimônio. Tá certo, professor, muito obrigado por vir para cá, né, esclarecer essas dúvidas relacionadas. E aí, como ele falou, é ter cautela, procurar um especialista também que entenda disso, para não sair investindo aí em furada como aconteceu aqui, né? Então tem que ter muita cautela na hora de fazer esse tipo de investimento. Linda, volto com você no estúdio. É isso, obrigada pelas informações. Simon, boa noite para você.